A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo Está no Ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você. Muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Agradecemos sempre os comentários deixados pelos nossos irmãos no YouTube, no canal Beviver _melhor. Peço que escreva, deixe seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Podem também acessar o YouTube e digitar lá o Espiritismo Está no Ar. Encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Eu recebo carinhosamente minha querida amiga expositora espírita Isa Rita. Uma boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Boa noite, seu Joaquim. Quanto tempo que eu não lhe dou boa noite. Uma noite especial para Maristela, para Paloma e para a linda Alice, né? Na família aqui do Pedrosa. Mulheres lindas e que estão sempre ouvindo o nosso programa, quando podem participam. Então, um beijo especial para vocês e para todos vocês, amigos aqui da nossa rádio, que estejamos juntos nesse momento com o espírito de amor que nos traz aqui para estudarmos o Evangelho de Jesus com a responsabilidade de colocá-lo em prática no nosso dia a dia. E assim vamos ao programa. Sim, Isa, vamos ao programa. Aproveito também para mandar um abraço muito especial, carinhoso, a minha filha Paloma, minha Frozinha, que eu amo muito. Estou morrendo de saudade, filha. Qualquer dia eu apareço aí em Paraty. Um abraço também para o Silas. Meus queridos, vamos estudar sobre o casamento. Dúvidas? Entre em contato conosco, ligando para Clube FM, 0 Operadora 32 3211 5697. Para falar comigo, utilize a TIM 98801 2675. Temos também o WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o Espiritismo está no ar, @hotmail.com. Façam perguntas, tirem dúvidas, podem deixar seus comentários no YouTube, como eu referi há pouco. Estamos sempre à disposição de todos os ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial, que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Amparo à criança. Se nos propomos a edificar o futuro com Cristo de Deus, é necessário auxiliar a criança. Se desejamos solucionar os problemas do mundo de maneira definitiva, é indispensável ajudar a criança. Se buscamos sustentar a dignidade humana, abolindo a perturbação, imunizando o povo contra as calamidades da delinquência, é preciso proteger a criança. Se anelamos a construção da era nova, na qual as criaturas entrelaçem as mãos na verdadeira fraternidade em bases de serviço e sublimação espiritual, é imprescindível socorrer as crianças. Entretanto, convenhamos que os grandes malfeitores da terra, os fazedores de guerra e os verdugos das nações, via de regra, foram crianças primorosamente resguardadas contra qualquer provações na infância. E ainda hoje, os jovens transviados habitualmente procedem de climas domésticos em que a abastança material não lhes proporcionou ensejo a qualquer disciplina, pelo conforto excessivo. Urge, pois, não só amparar a criança, mas educar a criança, induzi-la ao esforço de construção de um mundo melhor. Estamos apresentando o Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre o casamento. Por que casamos? Ou por que se casou, né? Das uniões por afinidades, por amor verdadeiro, por aquelas de interesses e tantos outros casos. O resultado negativo, nefasto, mesmo dessa indébita ingerência familiar na escolha dos nubentes,
não poderia ser outro senão aquele que, não raro, não deixava de acontecer. De um lado, um homem despótico, no linguajar atual, machão, a tiranizar a mulher como se ela fosse um simples objeto do seu uso pessoal, uma propriedade sua. Algumas décadas atrás, isso era muito comum. Hoje tem mudado muito, mas ainda existem muitos casais, principalmente no interior, onde o homem se comporta dessa maneira, como a mulher se fosse apenas um objeto, né? Coisa inerte de que pudesse dispor como melhor lhe conviesse, cerceando as suas mais tímidas demonstrações de independência. Por seu turno, a mulher, quando não revoltada contra este estado de coisas, contra estas injunções de uma sociedade preconceituosa e caolha, se magoava, se violentava e se castrava no íntimo. Ela se voltava para o lar, para o seu amo e patrão. Que coisa horrorosa, né? Amo e patrão. Para a filharada, anulando-se como esposa, anulando-se como mulher, anulando-se como criatura que pudesse ter vez e opinião, alienando-se, abdicando de seus mais elementares direitos de ter, e por que não, um lugar debaixo do sol. Antes de caminharmos para o matrimônio, meditemos e estudemos bem para podermos fazer do vínculo conjugal um verdadeiro casamento. Os que já se acham envolvidos pela faixa do enlace devem desenvolver conscientemente o máximo de pontos comuns para a mais perfeita estruturação da união. Para você que está pensando em se casar, pense bem, analise, procure conhecer cada vez mais o parceiro ou a parceira para não cometer equívocos e se arrepender mais tarde. Vale a pena buscar ainda que, com ingentes esforços ocultos, até mesmo sacrifícios redentores, esta identificação de almas, porque o casamento autêntico é uma fonte de suprema aventura dentro do relativismo das coisas do mundo em que vivemos. Então, meus queridos, pensemos muito, né, ao tomarmos essa atitude que vai mudar a sua vida e que pode mudar a vida de terceiros, porque vem os filhos e um casal separado, os que mais sofrem são os filhos, podem ter certeza disso. As responsabilidades assumidas por ocasião de um casamento são grandes, são de caráter permanente, definitivo. E para que haja felicidade real, é preciso que os cônjuges não se iludam na suposição de que os arroubos da chama lua de mel seja a condição permanente e normal de toda a vida em comum. Lógico que você está no frescor, às vezes, da juventude, recém-casado, a lua de mel muito importante, está viajando às vezes para outros países, quem pode, para outros estados, outras cidades, enfim. Mas não pense que será a lua de mel a vida toda, né? É um período importante, deve ser curtido, mas tenha o pé no chão, sabendo que vem os problemas, tem consequências, não é? Sem dúvida alguma, os ardores gerados pelo impulso sexual podem arrefecer de intensidade com o decorrer inevitável dos anos, o que é natural. Chega o envelhecimento, né? Diminui a libido, diminui a rotina sexual. Afinal de contas, a criatura vê chegar com a velhice o natural desgaste de suas forças orgânicas. A própria beleza eventual dos áureos tempos da mocidade, de alguma forma, se desvanece com o advento da idade mais avançada. O que é natural, né? Nós envelhecemos, né? Deixamos de ser pessoas tão belas, né? Para não ser tanto mais. Mas onde tem a presença do amor, meus irmãos, podem ter certeza que a união perdurará. Mesmo quando chegarem numa condição de não ter mais relações íntimas, mas se existir amor, o casal permanecerá por longos anos juntos. No entanto, o amor entre marido e mulher poderá perfeitamente aprofundar e estreitar os vínculos que os unem um ao outro, graças às forças catalíticas dos anos idos e vividos. Mais que isso, vividos e às vezes sofridos lado a lado, ombro a ombro, coração no coração. Então, uma união a dois prolongada, você vai passar por momentos bons, por momentos difíceis, e que um tem que se amparar no outro para continuar vivendo, levando a vida, principalmente pensando
nos filhos. Aquele convívio decorrente de uma prolongada existência em comum poderá ser motivo auspicioso de um maior entrosamento, como se não mais entendesse a vida sem a presença do outro. Como eu falei no programa de ontem, existem alguns casos, que o senhor ou a senhora desencarna e logo a seguida o outro também vai. Tamanha ligação, dos dois seres. Pois nada mais enternecedor do que passar por nós pelos caminhos do mundo do outro tardio da existência, dois velhinhos que se fizeram cabelos brancos, faces enrugadas, mãos trêmulas, pernas trôpegas, um ao lado do outro, unidos na dor e na alegria, sorrindo os mesmos sorrisos e chorando os mesmos prantos, com as mesmas aspirações e as mesmas apreciações sobre a educação dos filhos, quiçá até sobre a educação dos netos, mas sempre coesos em torno do bem-estar e da harmonia da família. Olha só que importante, não é? Duas pessoas que chegam à velhice e que criaram os filhos, passaram por problemas, por dores, sofrimentos, também por momentos alegres, e ainda está curtindo a vida dos netos. Isso é muito, muito importante. Nem todos têm essa bênção divina. Então você que tem, dê valor, muito valor, já que sabemos que estamos apenas de passagem pela terra, possamos fazer o melhor possível para quando retornarmos à pátria espiritual, que é a nossa pátria verdadeira, possamos chegar bem melhores do que é quando aqui encarnamos. É o objetivo de todos, não? Constituem esses casais aquele exemplo, sem dúvida, do quanto pode a vontade humana quando se deseja levar de vencidas naturais dificuldades da vida terrena. Aquele casal que tem noção real da verdadeira vida, né? O que nós estamos fazendo aqui, encarnados, né? Nós temos uma grande responsabilidade de crescermos espiritualmente. Então, a convivência a dois é quando um vai ajudando ao outro dentro das dificuldades, né? Entendendo que existe, né, dificuldade para os dois, mas se há um propósito de ter dentro da sua família, do seu lar, né, aquela convivência fraterna, um vai ajudando o outro dentro das suas dificuldades para poder então perceber, né, que não estão aí vivendo aquela situação à toa. Então, assumiram a responsabilidade. Tem essa consciência. Então, um vai ajudando ao outro nesse crescimento espiritual, né? Trazendo naquele lar as possibilidades de um ajuste e de ajudar também a sua prole, né? É que se passou a fase do empolgamento juvenil perfeitamente natural e válido durante o namoro, o noivado, a noite de núpcias, a lua de mel. Agora, passados os anos iniciais da experiência doméstica, nessa hora de sol posto, ganha maior intensidade, adquire mais ampla significação nesse entrelaçamento de almas, o aspecto do amor como sentimento maior que atrai a amálgama dos espíritos, confraterniza e imanta os corações em torno de um íntimo entendimento e de um fortíssimo desejo de progresso comum. É o que eu falei. Então, tendo essa responsabilidade de entender o que é, na realidade, estar junto com aquele companheiro, calcado no amor, um ajudando o outro a crescer, um compromisso assumido na espiritualidade. E isso só se consegue quando a gente tem sabedoria, amadurecimento, entendimento. Por isso é importante estudar, fazer como nós estamos fazendo aqui, estudar esses assuntos para que a gente possa ter um embasamento para a gente se poder modificar, né? Então, quando a gente conhece onde estamos pisando, é quando a gente começa a melhorar, né? Então, é importante ter esse entendimento, porque a gente precisa entender qual é o objetivo da família, né? A família é a base da sociedade. Quando a família vai bem, a sociedade vai bem. Então, quando a gente tem essa noção plena da nossa responsabilidade e fazemos tudo
para que tudo dê certo, é claro que a gente vai errar, que a gente vai ter momentos, né, que vamos caminhar em atalhos, mas a gente tem que ter a responsabilidade de voltar e tentar entrar nessa engrenagem do amor. Porque o amor, ele vai resolvendo todos os problemas. Passemos a palavra de Emmanuel, médium Chico Xavier, assim se expressou sobre casar-se. Então o Emmanuel diz: não basta casar-se, imperioso saber por quê. Dirás provavelmente que a resposta é óbvia, que as criaturas abraçam o matrimônio por amor. O amor, porém, reclama cultivo, e a felicidade na comunhão afetiva não é prato feito, mas constitui construção do dia a dia. É isso aí. No dia a dia que vai se colocando um tijolinho em cima do outro para a gente realmente construir o lar, né? As leis humanas casam as pessoas para que as pessoas se unam segundo as leis divinas. Se desposaste alguém que te constitui o mais belo dos sonhos e se encontra nesse alguém o fracasso do ideal que acalentaste, é chegado o tempo de trabalhares mais intensivamente na edificação dos planos que ideastes de início. Então a gente pode achar que vai encontrar o príncipe, a princesa ideal, mas a realidade às vezes é outra. Mas a gente tem que ter noção de que o amor, ele vai ser construído passo a passo dentro das dificuldades, tentando acertar as arestas, né? Então, continuando Emmanuel, ergueste o lar por amor e tão só pelo amor conseguirás conservá-lo. É sempre a tônica do amor. Não serás exigindo tiranicamente isto ou aquilo de quem te compartilha o teto e a existência, que te desincumbirás dos compromissos a que te empenhaste. Lembrar, não cabe orgulho, não cabe egoísmo, tem que ter paciência, indulgência, compaixão, né? Então, unicamente doando de ti mesmo em apoio da esposa ou do esposo é que assegurarás a estabilidade da união em que investiste os melhores sentimentos. Se sabes que a tolerância e a bondade resolvem os problemas em pauta, a ti cabe o primeiro passo, a fim de patentear essas virtudes na vivência comum, garantindo a harmonia doméstica. Então a gente aqui lembra uma passagem da parábola dos pães e peixes. Jesus, quando foi muito pães e peixes, ele perguntou: quantos pães você tem? Porque do nada você não tira nada. Então, se você quer a sua família harmoniosa, você tem que ser o primeiro a contribuir para a harmonia. Então, tendo paciência, tendo indulgência, compaixão, sabendo não ser egoísta nem orgulhoso, você agindo dessa maneira, a espiritualidade vai agir através de você para que a sua família seja harmoniosa. Então, sempre lembrar que vai ser perguntado a vocês: quantos pães você tem? Vamos ser perguntado a nós, né? Quantos pães você tem? Então, o que você está contribuindo para aquele objetivo que você quer, que é a harmonia, que é o amor, né? Então, inegavelmente, não se nega o direito de adiar realizações ou dilatar o prazo destinado ao resgate de certos débitos, de vez que ninguém pode aceitar a criminalidade em nome do amor. É claro que vai acontecer situações que vão ficar insustentáveis. No livro Sexo e Destino, né, do Emmanuel, ele traz isso aí. Quando não há mais, se esgotou todas as possibilidades de estarem juntos, a separação é bem vista, porque lembrando que você normalmente terá filhos, e esses filhos devem estar sendo criados em ambiente harmonioso. Em ambiente de briga e desespero, você vai desestabilizá-los, você vai criar criaturas que não terão paz, criaturas que terão problemas futuramente. É aceito essa separação. Entendimento do caminho que Jesus traçou para nós, vocês vão vencendo e nós vamos vencendo todas essas dificuldades, colocando em prática esse caminho trazido por Jesus. A gente tem que lembrar que nós precisamos ser carta-vivas do Evangelho, ou seja, agirmos de acordo com os ensinamentos. Não adianta estudar, mas temos que colocar em prática. Então, a nossa família consanguínea é o melhor lugar para a gente treinar. Eu vou repetir: não ser orgulhoso, não ser egoísta, saber perdoar, ter paciência, indulgência e compaixão.
e vai nos preparando para que a gente saiba agir da mesma forma para fora dos muros da nossa casa, quando a gente vai ter convívio com a família universal. Então a tônica da nossa vida é convívio em família, seja consanguínea, seja família universal. E onde o amor tem que imperar, porque Jesus deixou bem claro: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Só amaremos a Deus de verdade quando nos amarmos como irmãos. E a gente vai conseguir amar o irmão quando a gente se amar. Porque é impossível você não se amar e amar o próximo. Então a tônica da nossa vida está calcada no amor vivenciado na família, seja na família consanguínea ou na família universal. É esse entendimento que nós temos que ter. Então, quando o homem se une a uma mulher, ele vai estar buscando, através do amor, através dessa convivência, um crescimento espiritual onde um vai ajudando o outro e que certamente, onde houver esse entendimento, onde houver essa procura de crescimento espiritual, vai auxiliar muito aquele serzinho que você agasalhou como filho e que tem a grande responsabilidade de fazê-lo crescer espiritualmente. Você assumiu na espiritualidade essa responsabilidade. Muito bem, Isa, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Estatura espiritual. Quando alguém nos pergunta a nossa estatura, temos a resposta pronta. Mas se nos perguntassem sobre a nossa estatura espiritual, saberíamos responder? Talvez nunca tenhamos pensado nisso. Porém, a estatura espiritual é a nossa real dimensão. O notável poeta português Fernando Pessoa escreveu: porque eu sou do tamanho do que vejo, e não do tamanho da minha altura. Eu sou do tamanho do que vejo. Como vemos o mundo? De que maneira agimos em nosso âmbito de influência? Como tratamos as questões do universo em que nos movimentamos? Se observamos o mundo de um ponto de vista abrangente, que contempla mais do que nosso próprio lar, nosso emprego, nossos familiares e nossos amigos, temos uma boa estatura. Se em nosso âmbito de influência priorizamos sempre e incondicionalmente o bem geral, a nobreza das iniciativas, a importância de cada pessoa envolvida no contexto, somos grandes. Se nas decisões que nos competem, levamos em conta o esforço, a dedicação, a intencionalidade de quem apresenta um projeto, uma nova ideia, uma sugestão, temos uma ótima estatura. Se tratamos com a mesma consideração e respeito todas as pessoas, se não discriminamos ninguém, se não fazemos pré-julgamentos, se agimos com justiça, somos gigantes. Mas, se nosso mundo não vai além dos próprios interesses e dos familiares, do nosso time de futebol, do nosso partido político, da nossa religião, se rejeitamos projetos, sugestões ou opiniões que venham de pessoas que não estimamos ou que ofereçam algum risco aos nossos interesses pessoais, se agimos de acordo com as nossas conveniências, dados nossos amigos, dos que pensam como nós, então temos uma estatura espiritual de pigmeus. Existem pessoas que não conseguem vislumbrar os verdadeiros valores da vida porque sua estatura espiritual é mínima. São essas que sentem inveja, ciúmes e não suportam ver os outros felizes. Por causa da sua miopia espiritual, não admitem o bem realizado por um indivíduo que torce para o time adversário, professam a fé diferente da sua ou têm ideias divergentes. Ainda que trabalhem na mesma corporação, professem a mesma fé ou sejam do mesmo partido político, esses pigmeus não aceitam as boas ideias, simplesmente porque não são suas. Essa é uma visão muito limitada. Esse é um dos fatores pelos quais vivemos num mundo ainda problemático do ponto de vista ético-moral.
Quando nossos horizontes se ampliarem e a nossa visão for bem maior que a nossa altura, formaremos uma nação onde a felicidade poderá fazer morada. Pessoas que têm uma visão abrangente da vida são as que fazem o bem pelo bem, e não por conveniência ou interesses escusos. Valorizam as boas iniciativas por elas mesmas e não pelas pessoas envolvidas. O bem geral passa a ser a meta. E quem quer que deseje unir forças para realizá-lo, será bem-vindo, como um verdadeiro irmão. E agora, depois disso tudo, sabemos responder qual é a nossa real estatura? Lembremos de que somos do tamanho do que vemos, e não do tamanho da nossa altura. Pensemos nisso. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, estamos agradecidos por mais um dia vencido e que tenhamos uma noite de sono reconfortadora um pouco mais tarde, para que possamos carregar as nossas energias e iniciar o dia com muita paz no coração, desejosos sempre de propagar o seu evangelho de amor e de luz. Em seu nome, Senhor, dos nossos protetores espirituais, pedimos o amparo para todos os nossos irmãos ouvintes sintonizados com a nossa emissora ou também pelo YouTube. Que Deus conforte esses familiares e amigos. Que assim seja. Minha querida irmã Isa-Rita, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. E não esqueçamos, então, do dia 13, os caldos. Eu posso falar de cadeira porque todos os encontros eu estou presente. No Festival de Caldos, tudo é muito delicioso. Além de ser deliciosa, a companhia. Não se esqueçam e compareçam. Como disse bem nossa querida irmã Isa-Rita aqui, compareçam amanhã no Festival de Caldos. Eu vou estar mais cedo lá, certamente, para receber os amigos, inclusive colegas de trabalho, do grupo coral, estarão presentes, grande parte deles, e muitos amigos ouvintes. Prestigie o nosso Festival de Caldos. Boa noite para vocês, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Uma ótima noite de sexta-feira, um feliz final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar.
o céu e descubra imagens e luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para